Acontece que dentro da minha cabeça, lá dentro da minha cabeça, eu era a mais pura seda pendurada no varal. O pregador que me segurava era antigo, não tinha forças. Então eu me libertava, filha do vento, planando no céu. Em meu centro, movimentos de marola, ou bandeira hasteada de um país que tem sido justo aos seus. Na minha cabeça, lá no fundo, eu era a pena que antes de cair por terra, ensaiava sua dança, tímida, discreta e por isso, belíssima. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Lídia Alter e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Pequena Coreografia do Adeus, da autora Aline Bay. Bom, pessoal, a Aline Bay, para quem não conhece, é uma autora que ganhou em 2018 o Prêmio São Paulo em Literatura com o seu primeiro romance, que se chama O Peso do Pássaro Morto. Eu ainda não li esse livro, mas eu ouvi falar que também é muito bom. E A Pequena Coreografia do Adeus é a segunda obra, né, o segundo romance, na verdade, dessa autora e já está tendo excelentes avaliações. Bom, vamos conversar um pouquinho então sobre os personagens, sobre o enredo. A nossa personagem principal aqui, que a gente vai conhecer, é a Júlia. E a Júlia, ela é uma escritora e ela começou escrevendo em diários, escrevendo músicas. E ela está contando para nós, leitores, a história da vida dela, a história de desde pequenininha e de como ela tenta estabelecer uma relação mais afetiva com os pais dela, que são pais separados. A mãe dela é a Vera e o pai dela é o Sérgio. E ela tem muita dificuldade de fazer isso, mas não por conta dela, por conta da mãe e do pai, na verdade, né? A Vera, ela é muito frustrada porque ela não queria se separar do marido, ela realmente amava o marido dela, mas o marido dela já não aguentava mais, não sabia como, tinha ficado com ela todo esse tempo. E ele pediu divórcio, se separou, está seguindo a sua vida. E a mãe dela torna esse ambiente, então, né, o pai dela sai de casa, e a mãe dela torna esse ambiente da casa onde elas moram um ambiente pesado, um ambiente tóxico, um ambiente onde ela julga a Júlia a todo momento. Então ela não dá esse amparo que em muitos momentos uma criança precisa, às vezes com situações na escola, às vezes com situações fora da escola, no parquinho, com os amigos, enfim. Ela não dá o suporte necessário para Júlia, pelo contrário, ela só prejudica essa relação. Ela perde o tato, ela perde o amor, ela perde a sensibilidade quando o Sérgio se separa dela. E quem é prejudicado, quem é a maior prejudicada com isso é a Júlia. Ela começa a se tornar uma criança agressiva, uma criança que sempre entra em brigas, se desvaloriza, diminui os seus sentimentos, ela desvalida tudo, todos os sentimentos dela. Tanto que eu achei um recurso muito interessante que a autora usou aqui, que é toda vez que a Júlia vai falar dela, toda vez que ela fala eu isso, eu aquilo, que eu gosto, todas essas palavras, né, eu gosto, eu fiz, eu nasci, são todas usadas com uma fonte bem menor do que a fonte no resto do livro. Então a gente percebe que esse foi um recurso da autora para mostrar pra gente o quão oprimida essa criança se sente quando ela fala com a gente. E detalhe, ela não tá falando com a gente quando ela é criança, ela está falando com a gente já depois de adulta, ela está contando a história dela. Ou seja, isso ainda não passou, esse sentimento ainda não passou. Ela ainda se diminui, ela ainda se desmerece, ela ainda se coloca para baixo por tudo que ela passou na infância, desde a infância. Bom, então o início do livro é um grande capítulo chamado Júlia. E aí a gente vai lendo várias passagens inclusive belíssimas, embora tristes, mas belas, de como a Júlia se sentia quando era criança, de como ela se sentia ao ver o pai dela não valorizando a mãe dela. Ela apanhava da mãe, a mãe não fazia questão. E aí a segunda parte do livro se chama Terra, porque o nome da Júlia é Júlia Terra. E eu percebi que essa primeira parte, que se chama Júlia, ela fala da infância e da adolescência dela. E quando entra o capítulo Terra,
é o momento em que a Júlia sai da casa dela. É o momento em que ela já está trabalhando, em que ela já saiu da escola e tudo mais, e ela decide que ela precisa sair daquele ambiente tóxico, porque não adianta, a mãe dela não vai deixar de ser aquela pessoa amarga. Inclusive, com o passar dos anos, ela foi amargando cada vez mais. Então a Júlia percebe então que precisa sair e ela vai alugar um apartamento numa pensão da viúva argentina, na verdade, e ela vai pra lá, que esse lugar antigamente era uma casa de prazeres, e aconteceram algumas coisas lá, eles fecharam, e depois essa viúva chegou e reabriu a casa, e ela recebe agora viajantes, estudantes, e a Júlia decide ir pra lá para tentar finalmente se encontrar, para tentar descobrir quem ela é, para ela conseguir respirar, o que ela nunca conseguiu fazer em todos aqueles anos enquanto ela morava com a mãe dela. E vai começar a conhecer outras pessoas, outras figuras que vão ajudar ela nesse momento de descoberta, de superação, de estabelecer uma nova, autoconfiança. Então esse momento é realmente muito impactante. O jeito que a Aline Bay escreve esse momento, as falas, da Júlia, são muito belas, muito fortes. Então, assim, eu adorei a escrita da Aline Bay. Eu tô bem ansiosa para ler O Peso do Pássaro Morto, se ele for da mesma qualidade que A Pequena Coreografia do Adeus. Deve ser, porque ganhou aí prêmios, enfim, muita gente comenta sobre. E aí, no final do livro, na verdade, eu vou tentar não dar o spoiler. Acontece uma situação com a mãe da Júlia, ela vai vê-la, e aí assim, só na última frase, na última fala do texto, do livro, a gente entende o porquê que a mãe da Júlia sempre tratou ela daquele jeito. A gente só vai entender aquela relação na última frase. E a Júlia, inclusive, eu acredito que também só entenda nesse último momento do livro. E eu fiquei impactada quando o livro acabou, porque eu fui pra próxima página, esperando o que ia acontecer. E não tinha. Só tinha, agradecimentos. Uma história extremamente bem construída. É uma história muito dolorosa, uma história muito pesada, densa. Só que você não quer parar de ler. E a escrita é muito fluida. É impressionante. Eu acho que até pelo estilo, pelo formato que a Aline Bay usou no livro, essa leitura fica muito fluida, muito rápida, certo? E ele não é um livro tão pequeno. Eu indico muito que vocês leiam, é realmente uma história de superação, de aceitação, de autoconhecimento. É um livro muito sensível. Não sei se pode ser gatilho para alguém que esteja passando por uma situação similar. Muitas pessoas têm dificuldade de ter uma boa relação com a família. Muitos pais têm dificuldade em assumir que eles precisam de ajuda para cuidar dos filhos. Muitos filhos também têm dificuldade de conversar com os pais. A gente sabe que as relações familiares são difíceis e que há muitas relações abusivas, certo? Então esse livro mostra um pouco pra gente do que é, essa relação. A gente às vezes tenta se colocar assim no lugar da Júlia, tenta se aproximar, do que ela passa, e é complicado, a gente realmente sente ali, mas, só a personagem sabe o que ela passou. Então, só para concluir, falando um pouquinho do título, A Pequena Coreografia do Adeus. Quem lê o livro vai entender por que ela usa essa palavra coreografia. Tem até uma ligação com um momento da infância da Júlia, mas é como se ela estivesse falando dessa experiência de tentar se desvencilhar desse relacionamento que não é bom, se desvencilhar da amargura da mãe dela, das frustrações da mãe dela, da ausência do pai dela, certo? Então é por isso que se chama Pequena Coreografia do Adeus. É uma coreografia, é uma dança, de momentos da vida da Júlia em que ela está dizendo adeus aos pais dela, porque ela realmente precisa focar nela mesma, se reconstruir depois de ter passado por tudo que ela passou, dar adeus, de certa forma, aos seus pais, para viver a vida dela. Então, é um livro muito bem construído, eu amei, de verdade. E eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, eu também postei um pouquinho dessa resenha lá no
no meu Instagram, Literalter. Então confira lá, eu vou deixar o meu link pro Instagram aqui na descrição do vídeo. Vão assistir as minhas outras resenhas daqui do canal, se inscrevam, ativem o sininho para as notificações, curtam o vídeo, comentem se vocês já leram esse livro, se vocês já leram O Peso do Pássaro Morto. Vamos trocar ideias, vamos trocar experiências de leituras, ok? Um beijo e até a próxima!